Abra a tua Bíblia, em pé como estão, abra a Bíblia no Salmo de número 23. Obrigado aí a todos vocês. O Sam pode ficar em cima me acompanhando, não há problema. Depois vai ter mais louvor. Deus está aqui, igreja? Amém. E como está, né? E como está? Aleluia. Glória a Deus. Que noite gloriosa. Noite gloriosa. É o salmo mais conhecido do mundo todo. Diz assim, está no telão? Vocês vão me ajudar? Ou melhor, vocês vão ler o texto todo. Fique atento aí, William. Vamos lá. Eu vou contar até 3 e a igreja vai ler esse salmo. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tome o seu assento. Se você tem acesso às redes sociais, se alguém daí de trás quiser se assentar mais à frente, porque as crianças deixaram o tempo, estão tendo aula lá embaixo, fiquem à vontade. Vou pregar só um versículo. Som. Unges a minha cabeça com óleo. Salmo 23, verso de número 5. Unges-me a cabeça com óleo. Se você tem acesso às redes sociais, você pode postar no Facebook, no Instagram ou no Twitter a seguinte mensagem, dizendo: eu estou na Adebrais Moca e Deus manda lhe dizer 2 pontos. Hoje eu quero te ungir para curar as feridas, vírgula, assim diz o Senhor. Esse é o tema da mensagem. Eu estou na Adebrais Moca e Deus manda lhe dizer 2 pontos. É uma forma de você alcançar outras vidas. Como é que ficou? Hoje eu quero te ungir para curar as feridas, vírgula, assim diz o Senhor. Hoje eu quero te ungir para curar as feridas, vírgula, assim diz o Senhor. Amém. Vamos lá. Porque esse texto é extremamente conhecido de todos. No entanto, em específico, esse verso. Eu estudei esse verso. Por quê? Unges a minha cabeça com óleo. Por que Davi, que foi pastor de ovelhas, disse isso? Unges a minha cabeça com óleo. Nos pastos de Israel, prestem atenção nessa introdução, até que eu comece a pregar de fato. Mas essa introdução é importante. Tudo na Bíblia tem uma razão. Você tem que entender o contexto. Por que foi escrito, por quem foi escrito e de que forma foi escrito. O Salmo 23, vocês conhecem, de cor e salteado. E fizeram a leitura oficial da palavra aqui. No entanto, por que esse pastor de ovelhas disse: unges a minha cabeça com óleo? Davi pastoreava, Davi era pastor, tinha lá o seu pequeno rebanho de ovelhinhas, era o menor da casa.
em determinado momento dessa canção, desse salmo, desse hino, dessa poesia, ele disse: unges a minha cabeça com óleo. Nos pastos de Israel, os pastores usavam o óleo na cabeça das ovelhas para repelir insetos, para evitar choque entre os machos e para curar feridas decorrentes da própria vida no pasto. Olha só, vou repetir a introdução para você entender o contexto do Salmo 23. Nos pastos de Israel, os pastores usavam óleo na cabeça das ovelhas para repelir insetos, evitar choque entre os machos e curar feridas decorrentes da própria vida no pasto. E assim como as ovelhas, ao longo das nossas vidas, sofremos feridas, e a maioria delas no coração e na alma, decorrentes de decepções, de frustrações, perdas, traições, dentre outros motivos. E se essas feridas não forem tratadas, isso acaba matando você. Isso acaba matando a sua alma. Isso acaba matando a sua vida com Deus. Isso acaba matando a comunhão entre os irmãos. Isso acaba matando a tua esperança. Isso acaba matando uma série de coisas que você hoje à noite, neste culto, ou se você está me assistindo, você pode curar. Definitivamente você pode deixar curar. Por isso que Davi sabiamente disse: unges a minha cabeça com óleo. Se eu aqui perguntasse aos irmãos: quem aqui tem alguma ferida? Não estou falando da ferida física, do machucado que você pode tropeçar em casa, que você pode cair na rua, que você pode ralar jogando futebol, que você pode, enfim, uma série de maneiras que você se machuca. Não, eu estou falando da ferida na alma. Hoje Deus, eu havia anunciado essa mensagem, hoje Deus deseja, aqui na Adebrais Moca, curar as feridas. Deus deseja curar aquilo que está machucado em você. O que é que está machucado dentro de você? O que é que causou tanta decepção na sua vida? O que é que está tão dolorido na sua vida? O que é que está tão perturbador na sua vida? O que é que tem te incomodado tanto? Ei! Deus deseja que você seja alguém de alma curada. Eu quero falar de cura de alma num culto de Santa Ceia, onde vamos celebrar um memorial. Eu quero falar com você, e certamente o Espírito Santo já está testificando do que eu estou dizendo, do que eu estou pregando. Quero falar das feridas que estão aí no seu coração, abertas e doem, são doloridas, não deixam você dormir, te atrapalham. Até quando? Porque uma vez que você está ferido, uma vez que você deixa essa ferida aberta e não cura, como qualquer outro machucado, quando a gente tem um machucado, se você não cuidar, vai inflamar, vai infeccionar, e daqui a pouquinho você tem uma infecção generalizada. Assim é a cura de alma. Começa desse tamanhozinho, com uma perturbação desse tamanho, e se você não curar como deve ser curado, e como Deus nessa noite deseja te curar, meu irmão, isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo, 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 e te leva à loucura. Por quê? Porque é uma dor tão insuportável, que fica dentro de você, é uma dor tão dolorida, se é que possa existir dor dolorida, mas é algo tão profundo na alma, que vai infeccionando de tal maneira,
que daqui a pouquinho você não tem mais coragem de se levantar, daqui a pouquinho você não consegue mais dormir, daqui a pouquinho você não consegue mais vir para a igreja, ou quem sabe talvez você tenha se afastado da igreja exatamente por ter uma ferida aberta, exatamente porque não pediu para Deus: Deus, unges a minha cabeça com óleo, assim como eu faço com as ovelhinhas que eu pastoreio. Porque as ovelhinhas, estando elas no pasto, elas iam se machucando. Tinha um momento em que o pastor tinha que pegar ovelha por ovelha e passar o óleo na cabecinha delas, para que curasse a ferida, para que repelisse os insetos e para tantas outras coisas mais. Davi sabiamente escreveu isso, inspirado por Deus, dizendo: Deus, eu estou ferido. Deus, unges a minha cabeça com óleo. Se você está ferido, meu irmão, se você está ferida, minha irmã, e não importa o tamanho do ferimento e a razão desse ferimento, mas é dia de você dizer e fazer essa oração: Deus, unges a minha cabeça com óleo. Derrama sobre mim do teu óleo precioso. Derrama sobre mim, sobre a minha cabeça, o teu óleo, para que este óleo possa curar as feridas que estão abertas dentro de mim, no meu coração, na minha alma. Quantas pessoas entram em depressão? E sabe o que é a depressão? Alguém hoje mesmo pediu para que eu orasse, intercedendo por alguém que está com depressão. Sabe o que é a depressão? É essa feridinha pequenininha na alma, que começou desse tamanhozinho, mas pela falta da unção de Deus sobre a vida da pessoa, virou uma ferida desse tamanho. E quando se torna uma ferida desse tamanho, mais difícil é de se curar. Então vire para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, ou se for mulher, evidente, minha irmã, diga assim, ó, meu irmão. Não, diga com mais autoridade, diga assim: meu irmão, se você está ferido, machucado, hoje você, como ovelha, vai pedir para Deus: Senhor, unges a minha cabeça com óleo. Aleluia! Só que Deus existem algumas condições, não que você negocie com Ele, mas existem algumas condições para que você seja curado por Ele. Deus, Ele tem uma coisa linda e deu a todos nós, chamado livre-arbítrio. Você tem duas opções, não tem a terceira. Com Deus não tem três opções. Eu ontem estava junto da igreja que eu pastorei, tanto Moca quanto Vila Ema, e disse exatamente isso. Na vida, a vida com Deus são duas opções e dois caminhos que você tem: ou você se aproxima dele, ou você se afasta dele. Não tem meio termo. Não dá para ficar assim: eu estou com Deus, mas não estou. Não. Por lição de vida que eu recebo dia após dia na minha caminhada com Deus, é exatamente assim que eu entendo. Não dá para ser parcial com Deus. Não dá para ser meio. Com Deus é inteiro. Vocês vão entender por quê. Exatamente. O Salmo 23, o Salmo todo, ele vai traçando paralelos da ovelha com o pastor, de nós com Deus. A ovelha com o pastor, nós com Deus. E as três condições que são fundamentais para que Ele hoje te unja com óleo, para que Ele hoje cure a tua ferida,
para que Ele hoje faça sarar essa dor que está aí no teu peito, e que você está sentindo e muitas vezes esconde. E muitas vezes esconde porque tem medo, mas Ele é o Deus que sonda e conhece e sabe exatamente hoje, no coração de quem Ele precisa derramar esse óleo precioso, ungir essa cabeça com óleo para que essa ferida seja curada, e sendo curada haja renovação de espírito nessa noite, neste culto, nesse dia, para que você então possa viver uma vida plena com Deus, para que você então possa viver e receber aquilo que Ele lhe prometeu, para que você possa entender de uma vez por todas que sem Ele não dá para continuar. Com Ele a gente vence, mas sem Ele você já está derrotado. Se faz necessário entender que Ele precisa curar a ferida que está aberta, a ferida que está mal cheirosa, a ferida que está te corroendo por dentro, aumentando, infeccionando, mas Ele te chamou nesse culto para te dizer: meu filho, minha filha, vinde a mim que eu sou a cura, eu sou a restituição, eu sou a restauração, eu sou o Deus que te vê, que te sonda, que te conhece e sabe exatamente do que você precisa. Primeiro, precisamos ir até Ele. Repita comigo: precisamos ir até Deus. Primeira coisa, precisamos ir até Ele. Poxa, que bênção! Você veio até Ele, veio para o culto. Você está no culto, veio buscar Deus, veio ouvir uma palavra de Deus. Poxa vida, mas o fato de estar dentro do templo não significa que você está disposto a fazer tudo o que Ele vai exigir de você a partir de agora. Quer dizer, exigir não, mas Ele vai te dar algumas opções. Davi não confiava as suas feridas a não ser em Deus. Meu irmão, entenda uma coisa: pessoas podem nos levar a Deus, mas somente Ele pode nos curar. Eu sou pastor da igreja, eu te apresento Jesus, eu te apresento Deus como Senhor, como Salvador, o Deus que cura, o Deus maravilhoso, o Deus que opera maravilhas, o Deus que opera milagres, o Deus que faz grandes coisas. Glória a Deus. Deus faz grandes coisas. Só que eu vou até a página 10, dali em diante é com você. Dali em diante, meu irmão, é você. Não sou mais eu. A minha parte eu faço. Davi não buscava o vizinho para curá-lo. Davi não buscava o colega, o irmão, o pai, a mãe, seja lá quem for, para curá-lo. Não. Davi já tinha inteligência, mesmo com pouca idade. Ele já tinha inteligência e sabia que só existia um ser que poderia curar as feridas: Deus. Não tem outro. E para que Ele cure as feridas, se faz necessário que você vá até Ele. Salmo 147, verso 3: Deus sara os quebrantados de coração e cuida de nós quando lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Pedro também escreve sobre isso. Meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, está machucado, você está ferido, você está angustiado, você está o quê? Você está como? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por Ele. Ele é aquele que chegou em Betânia para ressuscitar Lázaro. Ele é aquele que ressuscitou o filho
da viúva de Naim. Ele é aquele que Jairo foi buscar. Ele é aquele que a mulher samaritana se dispôs, creu e depois testemunhou para que uma cidade inteira cresce e viesse a crer no testemunho que ele dava. Ninguém na Bíblia que foi buscar outra coisa que não fosse Deus não se deu bem. Vindo hoje para cá, eu comentava com a missionária Raquel, o povo é um negócio interessante. Falando de pastorado, Moisés, vamos lá, Moisés no deserto. Gente, são quase 2 milhões de hebreus. Moisés subiu o monte Horebe para falar com Deus. A nuvem vinha, cobria o monte, e Moisés ouvia a voz de Deus. Pois então, Moisés subiu o monte e começou a ouvir as instruções de Deus. O povo lá embaixo, e Moisés no monte, o que? Ouvindo a voz de Deus, as instruções de Deus, anotando, trazendo para os nossos dias, como se ele tivesse com um bloco de anotações, anotando aquilo que Deus estava falando, para depois dizer ao povo, exatamente como o pastor faz. Mas o povo um vira para a cara do outro e fala assim: ó, Moisés está demorando demais. Moisés está demorando demais. Quer saber? Que se lasque, Moisés faz um bezerro de ouro. Se Moisés está demorando, a gente dá um jeito. Se Moisés está demorando, a gente dá conta do recado. Ele foi falar com Deus e não volta mais. Faz um bezerro de ouro que a gente passa a adorar esse bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro vai falar com a gente a mesma coisa? Não vai falar a mesma coisa. O único capaz de falar com você, o único capaz de dar a instrução correta para a tua vida, o único capaz de te orientar, o único capaz de te transformar, o único capaz de curar as feridas, é aquele que vive e reina para todo sempre. É aquele que morreu há 2000 anos, mas ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e disse: olha, eu vim como Salvador, mas mandarei o Consolador, e ele está vindo e estará com a minha igreja, e a minha igreja vai caminhar com ele, e caminhando com ele, eu vou curar as feridas em cada culto, em cada vigília, em cada consagração, em cada dia, todos os dias. Aqueles que me servem e creem em mim como Senhor e Salvador, saiba que não existe depressão que suporte, não existe síndrome do pânico que fique, não existe medo que tolere, não existe nada de ruim que fique no lugar que é de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está demorando que nada. O profeta está ouvindo as instruções daquele que reina para passar e dizer a você, como eu digo nessa noite: não construa bezerro de ouro, não. Por quê? Porque o Deus eterno está aqui falando para você: eu sou o Deus que cura a tua ferida, eu sou o Deus que abre a porta, eu sou o Deus que te ressuscita, eu sou o Deus que te renova, eu sou o Deus que ressuscita os teus sonhos. Aleluia! Ai, não, mas está demorando demais, pastor. Exatamente como o povo no deserto. Está demorando demais. Esse tal de Moisés não desce mais de lá. Não está demorando não, meu filho. É você que não foi até ele. Sabe qual é o problema? A gente confunde. Não é que Deus não está falando mais com você. É você que tapou os ouvidos para Deus. Não é Deus que não está dando a resposta que você quer. É que você só está querendo ouvir aquilo que te agrada. E muitas vezes o que Deus tem para falar não nos agrada. E quando não nos agrada, o ser humano ele tem o instinto de limar, eliminar, tirar, jogar. Vai para fora. Ei, às vezes é necessário ouvir coisas que não agradam os nossos ouvidos, mas agradam a vontade de Deus. 99,9% dos casos, 99,9%, a tua vontade não é a vontade de Deus. O teu desejo não é o desejo de Deus. Eita, eu fiquei pensando no que Moisés passou 40 anos no deserto lidando com aquele povo.
Gente, ele subiu no Monte Horebe. Ele está ouvindo as instruções de Deus. Ele falou para o povo: espera aí, eu vou ouvir Deus, já vem. Sobe ele. Sobe Moisés. O povo não aguentou esperar. Diga assim, ó, para o irmão que está do lado: tem que saber esperar. Fala assim, ó: Davi soube. Davi foi ungido rei de Israel, mas não tomou posse do trono. Não. O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Mas nesse meio tempo, Davi nunca deixou de dizer para Deus, quando ele se sentia ferido: Deus, unges-me com teu óleo. A nossa caminhada nessa terra, meu irmão, a nossa caminhada nessa terra é muito curta. A nossa caminhada nessa terra passa depressa demais. O Joelton que está ali, olha, necropsista, trabalha com isso. A vida é breve. Quando você vê 50, 60, 70, 80, passou disso é enfado e cansaço. Mas enquanto estivermos aqui, a pior doença que pode existir é exatamente essa ferida na alma que você está sentindo. É exatamente essa ferida na alma que você não está sabendo tratar. Por quê? Porque você vai buscar o conselho de um amigo, mas não vai buscar o conselho para esse aqui, ó, Jesus. Porque você vai buscar conselho com um parente, mas não vai buscar com esse aqui, ó, Jesus. Porque você vai buscar conselho com o pai e com a mãe, mas não vai pedir para esse aqui, ó, Jesus, ungir a tua cabeça com óleo, para que essa ferida seja curada e que você volte a ser aquilo que sempre foi. E o quê? Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que pode todas as coisas. Porque quem te fortalece não sou eu, não é missionário, não é nenhum dos pastores e homens de Deus que aqui estão. É o Deus eterno, é o Deus verdadeiro. Dois. Diga assim: precisamos. Glória a Deus. Precisamos nos curvar diante dele. Aí é duro. Aí é complicado. Quem é que topa se curvar diante dele? Quem é que se humilhar na presença de Deus? As pessoas confundem. Acho que o ato de colocar o joelho no chão e colocar o joelho no chão, faz uma oração de 5 minutos, está tudo resolvido. Não. Se humilhar diante de Deus é muito mais profundo. Se humilhar na presença de Deus é dizer assim para Ele: eu não posso com o problema que eu estou enfrentando. Se humilhar na presença de Deus é: o Senhor me formou, o Senhor me criou, e eu não posso lidar com o problema que eu estou enfrentando. Eu não posso, mas o Senhor. Eu não posso, mas o Senhor. Mas sabe, glória a Deus, que o difícil de ser tratado por Deus é a obediência que a ovelha tem de ficar quietinha.
A ovelha é o bicho mais manso que existe. A ovelha, por exemplo, vou ilustrar para você entender. Se você vai passar remédio na cabeça de um cachorro, ele não vai ficar quietinho. Se você prender ele no meio das pernas assim, ele vai ficar se balançando todo, se balançando todo, se balançando todo. Você joga mais remédio fora do que dentro da ferida. Eu sei que eu tenho uma cachorrinha, eu sei quão difícil é passar remédio em cachorro, ou qualquer outro bicho. Mas a ovelha fica quietinha, quietinha. Quanto mais você murmurar, o que eu quero dizer é isso, quanto mais você se balançar, quanto mais você murmurar, quanto mais você se rebelar, pior é, porque o remédio não cai na ferida, o remédio cai fora. Meu Deus. Se humilhar na presença de Deus é se aproximar de Deus, curvar a cabeça diante de Deus, e curvando a cabeça diante de Deus, ficar quietinho para Ele ungir a tua cabeça com óleo. Mas o ficar quietinho, o obedecer a Deus e o não murmurar, isso demanda uma palavrinha pequenininha chamada obediência. Deus vem com a sua poderosa mão. Suponhamos que o Henrique seja minha ovelhinha, está ferida. Se ele ficar balançando a cabeça, não dá para curar. Mas se ele ficar quietinho, dá para ungir a cabeça dele. E as feridas são curadas. Glória a Deus. Para Deus curar a ferida que está aberta no teu peito, você precisa vir ao culto, se humilhar na presença dele, baixar tua cabecinha, ficar quietinho, não murmura não, fica quietinho, porque quanto mais quieto e silêncio você fizer na presença de Deus, mais então Ele pode ungir a tua cabeça com óleo, e o cálice faz transbordar. Glória. Davi sabia disso. Davi, diante das lutas que Davi teve, porque é fato, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Está na Bíblia. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Está na Bíblia. No entanto, Davi entendeu que, mesmo sendo ungido rei sobre Israel, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo sendo ungido pelo profeta Samuel, mesmo não tendo perdido nenhuma batalha, ele passou por momentos de muita dor. Davi passou por momentos de muito aperto. Mas em todos esses momentos de aperto e de luta contra o gigante Golias e contra tantos outros gigantes que ele enfrentou, tendo o próprio filho como traidor, tendo dentro de sua família conspirações contra ele, vivendo guerra em cima de guerra, ele nunca deixou de fazer esta oração: unge-me com o teu óleo, cura a ferida que está aberta. Essa ferida que está aberta em você, provocada ou provocado por alguma coisa que eu não sei, mas o fato é que, porque, meu irmão, a ferida externa é fácil de ser curada. Você vai no médico, faz o curativo, dá ponto, receita o medicamento e está tudo ok. A ferida na alma, só Deus consegue curar. E para que essa ferida seja curada, você cada dia mais tem que ser ovelha, cada dia mais você tem que ser obediente, cada dia mais você tem que ser alguém
que se deixa levar pelas mãos do Todo-Poderoso e que se deixa guiar por Ele. Anote aí, olha. Terceiro, ouça a voz do teu pastor. Jesus pediu para que nós, homens escolhidos por Ele, cuidasse das ovelhas que são dele. E às vezes você, até mesmo num aconselhamento, você diz assim para a pessoa: ó, não faça assim, faça assim. O que a ovelha faz? Essa que fica balançando todo e não deixa o óleo cair sobre a cabeça. O que essa ovelha faz? Se debanda. Você fala: ó, não é desse jeito, é desse jeito. Mas a pessoa acha que é desse jeito. Então vai desse jeito, vai por este caminho. Quantas vezes nos evangelhos Jesus disse assim: ei, ouça a voz do teu pastor. Mas o teu pastor é Deus. Então ouça a voz do teu pastor. E o que o teu pastor está mandando você fazer? O que o teu pastor está mandando você seguir? Vamos lá. O que o teu pastor está mandando você buscar? Você tem ouvido a voz do teu pastor? A voz de Deus? Ou você se deixa levar por uma ou duas ovelhas no meio do rebanho? O que você tem feito? Você consegue ainda distinguir a voz do teu pastor? Você consegue ainda entender que ninguém quer o teu melhor mais do que o teu pastor, o Senhor Jesus? O que você tem feito? Como você tem se comportado? Será que essa ferida que está aberta em você, será que ela só não continua aberta porque você ainda não ficou quietinho, deixando Ele ungir a tua cabeça com óleo? Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Aí é fácil falar: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E Ele vai traçando, e Ele vai traçando esse paralelo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Escuta, por que você não tem? Por que será que você não tem vivido pastos verdejantes na sua vida? Por que será que você não tem vivido o descanso de Deus sobre a tua vida? Por que será que dia após dia você procura de um lado, procura do outro e não encontra pasto verdejante? Por quê? Porque você não aprendeu, sentindo dor, debaixo da dor provocada por essa ferida na tua alma, descansar e ficar quietinho nas mãos do teu pastor. Quanto mais você se mexer, mais você vai se machucar. Quanto mais você... É igual criança quando vai tomar injeção. O que o médico fala para ela? Pai, segura a criança, fica quietinho, senão vai doer.
senão vai machucar. Fica quietinho. Aí vem, na minha época era o farmacêutico, hoje em dia acho que o farmacêutico nem dá mais, dá injeção, mas não, né gente, você que faz farmácia. Hoje mais é o médico. Mas o médico diz, ó, fica quietinho, senão vai doer. E aí a criança tem que ficar quietinha para não doer. Que você possa aprender nessa noite essa lição. Davi vivia tudo isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quanta gente lê isso aqui e sente medo? Quanta gente lê isso aqui e tem medo do que tem vivido? Por quê? Não fica quietinho para Deus ungir um óleo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pode preparar. Mas, antes disso, unges-me a cabeça com óleo. Meu irmão, guarda essas 3 palavrinhas. Três palavrinhas que são fundamentais na sua caminhada com Deus: obediência a Deus, submissão a Deus e ficar quietinho enquanto Deus te cura. Obediência, submissão e ficar quietinho enquanto Deus te cura. E você que está assistindo ao redor do planeta, talvez você também esteja ferido, como muitos aqui na igreja possam estar feridos, mas saiba que Deus te chama pelo nome, e você de maneira obediente se achega a Ele, e de maneira obediente se achegando a Ele, fica quietinho para que Ele possa lhe tratar, fica quietinho para que Ele possa te abençoar, fica quietinho para que Deus possa passar o remédio que você precisa. E qual é o remédio que você precisa? Pergunte para o médico dos médicos, que sabe de todas as coisas. Dê uma salva de palmas para Jesus.